Hoje nosso assunto vai ser sobre plaquetose na UTI, tá? Eu vou falar dos principais pontos para a gente poder saber mais ou menos o que a gente vê, o que a gente vai ter que pedir para o paciente, o que a gente precisa procurar tanto no exame quanto na história, tá? Mas a gente vai conseguir dar uma pincelada rápida em algumas coisas mais específicas, mas focado no que a gente precisa ver. A gente vai falar só um pouco da introdução, os tipos de trombocitose. Vou falar um pouquinho sobre as malignidades hematológicas. Essa parte fica mais a critério de hemato. Quando a gente chega numa suspeita desse canto, geralmente a gente já tem que chamar hemato para dar uma avaliada. Tem os fluxogramas que mostram isso, tá? Mas só para a gente ter uma noção delas. Como que a gente vai fazer a avaliação inicial? O manejo e um fluxograma que mostra o que a gente tem que fazer na UTI, basicamente. Uma introdução bem rápida só sobre o conceito, né? A plaquetose ou a trombocitose, que é sinônimo, é o aumento da contagem de plaquetas. Isso vai variar muito, não muito, mas vai variar baseado no laboratório que você tem, né? Cada laboratório, baseado no seu kit e tudo mais, vai ter alguma diferença. Mas o mais comum, o mais padrão, digamos assim, é 450 mil, que é o limiar de normalidade. E acima disso a gente vai ter a plaquetose ou a trombocitose, né? As plaquetas são fragmentos celulares derivados dos megacariócitos na medula óssea. Então, ou a gente vai ter um aumento dessa produção ou uma diminuição da sua retirada, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre qual que cada um causa. E a causa dessa plaquetose pode variar muito, tá? Então ela vai basear, se a gente for fazer um estudo aqui no Mato Grosso, for fazer um estudo na Europa, um estudo nos Estados Unidos, vai variar muito essas causas. Se a gente fizer um estudo aqui mesmo na própria cidade, em populações de idade diferente, jovens, adolescentes, crianças e adultos, vai dar um pouco diferente também. E é o próprio setor de investigação que é o que acaba influenciando mais. Então, se você for investigar um paciente num ambiente de terapia intensiva e um paciente que ambulatorialmente foi fazer um exame de rotina e viu uma plaquetose, as causas vão acabar variando, tá? Então, tudo isso vai variar muito, depender do tipo de paciente que você está estudando. Vamos começar sobre a trombocitose reativa, que é a mais comum, tá? Tanto na parte de ambiente de terapia intensiva, quanto todos os níveis, faixas etárias, paciente ambulatorial, todos essa vai ser a causa mais comum, tá? Que ela também é chamada de trombocitose secundária, tá? Chama assim porque ela é secundária a alguma outra coisa que o paciente vai ter. Então a gente pode ter processos inflamatórios, processos infecciosos, tudo isso vai gerar um aumento de plaqueta nesses pacientes, tá bom? São processos reativos extrínsecos ao megacariócito, então não tem uma relação própria, ele não é uma alteração nessa formação dele, né? É só porque o paciente geralmente está inflamado e acaba tendo uma produção, mas sem fazer uma alteração do próprio megarócito em si, né? E morfologicamente, funcionalmente está do mesmo jeito. São a maior parte dos casos, né, em todas as faixas etárias e ambientes clínicos, e esse mecanismo de ação pode ser tanto por aumento da proliferação, ou por aumento da maturação, por liberação acelerada de plaquetas, então por algum motivo o organismo começa a liberar muitas plaquetas, ou por redução desse sequestro das plaquetas que é feito pelo baço, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos, são os mais comuns, assim, que é a anemia ou perda de sangue, né, que pode ser anemia por deficiência de ferro, a própria perda de sangue mesmo, em pacientes com sangramento ativo, choque hemorrágico, pacientes com alguma doença que pode causar hemólise. Então tudo isso vai aumentar por aumento da proliferação. Então o paciente vai tentar compensar e vai tentar produzir mais plaquetas, então isso vai acabar gerando uma plaquetose ali no paciente. Infecções virais, bacterianas, fúngicas, todas as infecções vão gerar um estado de inflamação sistêmica que vai também aumentar o nível de plaquetas. As inflamações também não infecciosas vão gerar, como pacientes que estão com alguma doença de malignidade, condições reumatológicas causam bastante isso também, traumas, reações adversas a medicações, tudo isso pode aumentar. Aumentando o processo inflamatório, vai aumentar a produção também de liberação de plaquetas. E a asplenia, que pode ser tanto cirúrgico, o paciente teve um trauma, algum outro motivo para arrancar o baço, não vai diminuir muito esse sequestro de plaquetas, ou uma asplenia funcional também, por exemplo, pacientes com doença falciforme, que a gente tem uma atrofia importante do baço, e isso vai acabar secundariamente aumentando os níveis de plaqueta do paciente, tá? Então essas são as mais comuns e a que a maior parte das vezes a gente vai ver no ambiente de terapia intensiva, que é o nosso foco, e é a que a gente tem que pensar primeiro.
A trombocitose autônoma ou plaquetose autônoma também é chamada de trombocitose primária, que é quando tem uma alteração intrínseca da célula, né, ou do mecariócito ou das suas células precursoras. A maior parte dos casos é clonal, são por doenças malignas e geralmente são por mutações adquiridas dos genes. Aí aqui tem os genes mais comuns, né, são os genes que regulam a trombopoiese, que é o JAK2, CALR e MPL. A maior parte das vezes vão ter alterações nesses genes, que aí vai causar as doenças de malignidade, né, as neoplasias mieloproliferativas, e aí vai causar essas trombocitoses, né? Geralmente, isso aí fica muito mais a investigação para a parte da hematologia. E a trombocitose familiar, também chamada de trombocitopenia essencial familiar, são síndromes hereditárias bem raras, tá? Então são pouco vistas, são bem específicas mesmo. É a última das últimas que a gente vai pensar numa investigação de trombocitose. Tá? Geralmente são por mutações da ativação do gene de trombopoetina ou do gene receptor da trombopoetina. Então a gente tem essas mutações, mas são bem raras mesmo. Então muito dificilmente a gente vai pegar isso no dia a dia. Falando só um pouquinho, dando uma pincelada dessas malignidades, quando a gente chega num ponto que a gente está pensando nessas condições malignas, a gente já tem que chamar a hematologia para dar um suporte para a gente, até porque muitas vezes a gente vai precisar fazer alguns exames mais específicos, tá? Mas só para a gente ter uma noção, as mais comuns dessas malignidades são a trombocitemia essencial, que geralmente vai ser associada a sintomas vasogênicos. Então você tem um paciente que tem 500, 600, 700, 800 mil de plaquetas associadas a um eritema, um rubor, então a gente tem sintomas vasogênicos ou complicações trombohemorrágicas, né, por conta da plaquetose. Geralmente são causadas por essa alteração nesses 3 genes, tá? Então a gente tem que fazer o diagnóstico, a maior parte das vezes a gente vai ter que pedir esses exames para a gente poder dar uma avaliada, né? A policitemia vera é uma trombocitose acompanhada de uma hemoglobina ou um hematócrito elevado. Também pode ter complicações trombohemorrágicas. Além disso, pode ter esplenomegalia, também sintomas vasogênicos, prurido, rubor, eritema. E pode também ter sintomas constitucionais. Paciente com perda de peso, está tendo febre, sudorese. Então, acaba direcionando um pouco mais a linha de raciocínio para a policitemia vera. Geralmente é associada à mutação só do JAK2, os outros genes não acabam causando muito essa, acabam causando mais a trombocitemia essencial. A gente tem a mielofibrose primária também, que é uma fibrose da medula óssea, tá? Acompanhado também de... São sintomas, pode perceber que são sintomas muito parecidos, né? Então, sintomas e sinais muito parecidos são a trombocitose, também vai ter esplenomegalia, complicações trombohemorrágicas, que praticamente todos podem ter, e os sintomas constitucionais também, de febre e tudo mais. Também a maior parte dos casos vai ter essas alterações nesses 3 genes, tá? Então é um diagnóstico diferencial ali de trombocitemia primária. E a leucemia mieloide crônica, que também a gente acaba pegando com uma certa frequência. O paciente, quando no diagnóstico dele, geralmente tem uma normalidade do cromossomo Filadélfia, que é um cromossomo específico que a gente tem, que vai ter essa alteração, e é muito mais sugestivo de leucemia. Ela pode ter só uma trombocitopenia isolada nesses pacientes, então às vezes no diagnóstico acaba sendo mais difícil, porque você pode pensar até que é uma trombocitose reativa, que o paciente tem só essa alteração no trombócito, nas plaquetas, vai aumentar as plaquetas e não vai ter mais nenhum outro sintoma associado. Então você pode até inicialmente achar que é uma plaquetose reativa, porém você vai vendo que não vai tendo a evolução esperada, né, que eu vou comentar um pouquinho. Então não está evoluindo do mesmo jeito que uma trombocitose reativa, e aí você tem que começar a acender um alerta que talvez isso não seja só uma trombocitose isolada, né? Talvez tenha alguma doença hematológica junto. Mas, por sorte, boa caso dos casos, pode ter associado algumas alterações no sangue periférico dessas células mieloides imaturas, tanto no sangue periférico quanto na medula óssea, se você fizer a coleta. E pode também polistemia e esplenomegalia, mas pode ser que seja mais difícil o diagnóstico. Vamos agora para a parte da avaliação inicial, que é o que a gente tem que fazer quando a gente pega um paciente com trombocitose na UTI. Tá? Então, para que serve essa avaliação? Ela é basicamente para a gente identificar um paciente que tem um fator de risco de ter uma doença a mais, ou é um paciente que só tem um processo
que está gerando essa trombose de forma secundária, tá? Então a gente vai ter que colher uma boa história do paciente, ver histórico familiar, se alguém tem algum histórico de doença hematológica na família, alguma malignidade. Vai ver o histórico do paciente também, que é diferente um paciente que está ambulatorialmente, faz um exame, aparece com um hemograma alterado e vem para cá e acabam internando para investigação, e um paciente que está com uma pneumonia, uma infecção urinária, tem um processo infeccioso, está com uma resposta inflamatória mais grave, uma SARA, vai para a UTI e tem uma trombocitose. Então é muito diferente o pensamento que você vai ter desses pacientes. Um você vai pensar que é uma causa mais consequência dessa inflamação, e o outro, um paciente que até então não tem nada, você tem que investigar um pouco mais a fundo. Na parte da avaliação, a urgência da avaliação vai basear no quadro clínico sempre do paciente. O grau de trombocitose não vai mudar nada para a gente. Então, se você pegar um paciente que tem 700 mil plaquetas, mas que tem sintomas constitucionais, está perdendo peso, é muita sudorese, tem um eritema, sintomas vasogênicos, é um paciente que você vai ter que fazer uma investigação mais de perto, avaliar uma internação para você poder fazer essa investigação. Às vezes já tem algum quadro de trombose, hemorragia, então tudo isso vai acabar influenciando numa urgência maior de investigação. Agora, se pegar um paciente que veio por algum outro motivo durante a internação, viu uma trombocitose que você tratou, o paciente melhorou da patologia base, não tem mais nenhum sintoma e continua com essa trombocitose, com certeza ele merece ser avaliado, merece ser investigado, mas não é uma avaliação de urgência. Então você consegue fazer uma investigação mais ambulatorial, encaminhar o paciente para a clínica, para a hematologia e poder fazer esse acompanhamento. Tá? Então a urgência nunca vai ser avaliada no nível de plaquetose. Então, se pegar um paciente com 1,5 milhão de plaqueta, que não tem nada, embora dê um pouco de medo, a gente pode fazer um encaminhamento ambulatorial para ele, contanto que ele não tenha nenhum grau de urgência. E se tiver alguma coisa mais grave, sempre tem que internar, trombose, sangramento. Como que a gente vai fazer essa avaliação? O mais básico de todos, a gente vai ter que repetir o hemograma. Então, se você tem um paciente com hemograma alterado, a gente vai repetir o exame, vai seriar o hemograma se necessário, para a gente poder ver, primeiro confirmar se a plaqueta está certa. Às vezes o paciente estava com a plaqueta normal, do nada ela disparou, nunca teve um histórico, falava que no check-up estava tudo normal e agora deu alterado, a gente repete para ver se está tudo certo. Além disso, a gente vê os outros também, faz a contagem diferencial, vê as outras informações, glóbulos vermelhos, neutrófilos, pode fazer um esfregaço, se já tiver feito o esfregaço, a gente pede para fazer a revisão da lâmina também, para a gente poder ver se tem alguma célula a mais, se está tudo normal, se está tudo conforme esperado. Até a morfologia da plaqueta pode influenciar, ajudar a gente no diagnóstico. Se a gente tem plaquetas maiores, vem escrito na observação do hemograma, geralmente plaquetas maiores, mais, ou nos valores, a gente pensa mais em malignidade. Agora, se você tem muita plaqueta e muita plaqueta jovem, geralmente é para um aumento de produção, é mais provável que seja secundário a alguma outra coisa, seja reativo, né? Pode ter malignidades também, mas é mais comum que seja reativo. E como eu disse, é toda a história clínica do paciente, né? Se ele já fez um trauma, às vezes o paciente tem um trauma abdominal, já retirou o baço há um tempo atrás, isso pode acabar deixando o paciente com basalmente mais plaquetas. Se ele tem histórico de anemia, deficiência de ferro, já teve tromboses, medicações que o paciente faz uso para ver se é um efeito colateral de alguma medicação. O tabagismo e o consumo de álcool podem acabar influenciando por conta da questão vascular. Se o paciente, obviamente, tem uma doença hematológica prévia, ou ele ou familiar, isso é uma coisa muito importante. E sintomas constitucionais, febre inexplicável, sudorese, perda de peso, fraqueza ou algo que sugira um quadro de malignidade. Então você tem que pensar em algo mais maligno e fazer essa investigação mais criteriosa desse paciente. O exame físico, né, que é o básico do básico, praticamente em todas as patologias, a gente vai ver se o paciente tem sangramentos, hematomas pelo corpo, sangramento de mucosa, vai fazer uma palpação abdominal, ver o tamanho do baço, se dá para palpar ou não, se tem hepato, esplenomegalia, principalmente a parte da esplenomegalia, vai ver os linfonodos pelo corpo, se ele tem alguma linfadenopatia no paciente, isso pode sugerir também. E se tem algum sinal de trombose, principalmente nas panturrilhas, são os lugares mais frequentes, mas o paciente pode ter trombose em qualquer lugar se tiver plaquetose. E quanto mais incomum o local da trombose, mais sugestivo de maligno. Tá? Então, você tem uma trombose ali nas pernas,
teoricamente, é menos pior do que você tiver uma trombose mais distal, em outra veia que não seja tão comum de ter essa trombose. Vai fazer o estudo do ferro para poder ver o depósito, se tem ferritina, como está a capacidade de negação, para ver se isso pode acabar gerando de forma secundária essa plaquetose. Os marcadores infecciosos também, se o paciente é muito inflamado, reativamente ele vai ter mais plaquetas. E alguns exames que a gente acaba fazendo por outros motivos, rotina e tudo mais, no caso da plaquetose não são muito úteis, né? Função hepática, função renal, dosagem de citocinas, na maior parte das vezes não vai ter uma correlação direta com as plaquetoses, e mesmo que estejam alterados, isso não vai gerar nenhuma informação a mais de qual que é a causa da plaqueta. Então, se o paciente tiver uma lesão renal com uma plaquetose, pode ser qualquer uma do mesmo jeito. Então, não tem alguma coisa que seja mais específica. No manejo, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que ver como está o paciente, né? O quadro clínico é o que vai mandar para a gente. O número de plaquetas para nós não vai mudar nada em relação a como que a gente vai manejar esse paciente. Se o paciente estiver bem, assintomático, estiver melhorando da patologia que ele está tratando, no nosso caso internado, e tem uma plaquetose que não está piorando, que está seguindo o esperado, o que seria esse esperado? Se o paciente está com um processo, um CIRS, né? O paciente está todo inflamado e tem uma trombocitose. Se você acha que é um reativo a isso, a tendência é, melhorando essa parte da inflamação, melhorar a plaqueta. Então, se você está tratando, o paciente está melhorando, está mais estável, às vezes já foi para a enfermaria e tudo mais, mas essa plaqueta não está diminuindo, já não é o esperado. Então, já não é esse caso. Mas, se estiver melhorando, a gente só vai observando, vai seriando o hemograma. Se for de alta, passa um novo hemograma para o paciente fazer o acompanhamento ambulatorial e a gente consegue só acompanhar. Se o paciente tem uma trombocitose persistente, então está mantendo no mesmo nível ou está piorando, mesmo com o quadro base melhorando, aí a gente já tem que ligar o alerta e considerar a avaliação mais criteriosa, solicitar novos exames e chamar já um hematologista. E se o paciente tiver uma hemorragia, que é uma das principais complicações, é a hemorragia trombose, tanto a hemorragia quanto a trombose não vai mudar o tratamento baseado no nível de plaquetas. Então, se tiver hemorragia no nível de plaquetas, se tiver trombocitose, né? Então, se tiver 600 mil ou 1 milhão, o tratamento vai ser o mesmo, tanto da trombose quanto da hemorragia. Então, a gente não vai ser influenciado por esse nível de plaquetas. Na trombocitose reativa, que é o que a gente mais vê, não é recomendado pelos guidelines. Eu tentei dar uma procurada para ver se tinha uma coisa mais divergente, mas eu não achei nenhum embasamento muito bom para a gente colocar a aspirina de rotina para os pacientes. Então a gente acaba fazendo 700, 800, 1 milhão, a gente acaba botando essa aspirina aí para ver se dá uma melhora, mas não tem nenhum nível de evidência, então não é recomendado pelas diretrizes nem fazer aspirina, terapia citorredutora ou plaquetaferese. Então nenhum desses tem nível de evidência assim, que a gente vai fazer e vai melhorar e que vai melhorar o desfecho do paciente. Então, independente do grau de plaquetas, a gente não tem um benefício hoje, né? A gente precisa de mais estudos em relação a isso. Então, a trombocitose reativa a gente vai fazer a vigilância mesmo e ver se tem mais alguma coisa além disso. E nas autônomas, que são as primárias, que já tem alguma patologia, o tratamento vai ser baseado na doença. Então, cada doença vai ter um tratamento diferente, né? Esse aqui é um fluxograma, acabou ficando, acho que ficou um pouquinho pequeno para ver aí, mas basicamente o que a gente vai fazer quando a gente pega um paciente com uma plaquetose importante na UTI, né? Aí a gente vai lá, fez o hemograma, fez o esfregaço e a gente vai olhar. Tem algum achado preocupante nesses exames? Se tiver, a gente chama hematologia. Se não tiver, a gente vai seguir o fluxo. Tem alguma coisa que sugere essas doenças mieloproliferativas, neoplasia mieloproliferativa, como sintomas vasomotores, constitucionais, trombose em locais não comuns ou esplenomegalia? Se tiver, aí a gente vai fazer os exames de testes genéticos, né? Que lá já fala que essa parte você já pode considerar, ou se você quiser esperar os exames para poder chamar hematologia, mas você vai ver se tem alguma alteração genética. Se tiver, você vai chamar hematologia. Se não tiver alterado esses genes, mas você mesmo assim achar que tem alguma coisa a mais, você vai chamar hematologia do mesmo jeito. Então, por isso que acaba, às vezes, fazendo os exames e já chamando hematologia, porque se você está pedindo, que muito provavelmente você está pensando que é isso. Então, o desfecho final acaba sendo chamar hematologia.
Se você não tem mais essa suspeita por algum outro motivo, achou alguma informação a mais, ou se você não tem aqueles achados, aí você continua a investigação pela UTI mesmo. Vai fazer a parte do ferro, ferritina, tudo mais, principalmente a ferritina. Se tiver baixa, então a gente geralmente tem uma deficiência de ferro, a gente vai ter que fazer essa reposição, aí a gente começa a reposição. Se o paciente estiver melhorando, como é um tratamento um pouco mais longo, de 1 a 2 meses, se estiver melhorando, então está seguindo esperado, provavelmente era por conta disso, a gente não precisa mais investigar. Se não responder a isso, a gente manda para a hematologia. Se a ferritina estiver normal, aí a gente confirma com a família, às vezes não tinha essa informação, a gente vai, pergunta de novo, novamente. Se na família tem algum histórico de plaquetopenia, assim, que todo mundo na minha família tem plaqueta alta, que teoricamente a gente deveria saber essa informação antes, mas a gente revisa aqui. Se tiver isso, aí manda para a hematologia também. Se não tiver, aí a gente vê. Tem alguma outra causa que pode causar essa forma reativa? O paciente está infectado, está inflamado, ou não tem o baço, por exemplo, que vai ficar assim infinitamente? Se tiver tudo normal, a gente não faz mais a investigação. E se não tiver alguma coisa alterada, manda para a hematologia de novo. Então você vê que o manejo fica muito dependente da hematologia. Tipo, a maior parte do fluxo, mais de 50% aqui, vai terminar na hematologia. Então é uma doença que, quando tem algo preocupante, a gente sempre vai ter que chamar a hematologia, né? Os casos bons, a gente acaba observando e tratando a patologia base, e os casos alterados, a gente vai sempre ter que chamar a hematologia para fazer esse suporte para a gente. E é isso.